TV Assembleia preparou uma série de diálogos para marcar a passagem dos 50 anos do golpe militar no Brasil. Nós convidamos vítimas, personagens e estudiosos do mais conturbado momento da história brasileira para falarem sobre suas memórias e seus pontos de vista. O assunto de hoje é a atuação da Igreja Católica e dos artistas durante o regime. Por isso, convidamos o professor Pedrinho Guareschi e o cantor Ney Lisboa. Pedrinho é padre e pesquisador, graduado em Filosofia, Teologia e Letras, com especialização em Sociologia. Em 1964, terminava os estudos para a ordenação sacerdotal. Detido e interrogado pelos militares mais de uma vez, Pedrinho sempre defendeu a democracia. No final do regime, era assessor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu era seminarista em 1961. Nós tínhamos, em âmbito nacional, a União Nacional dos Seminaristas Maiores. A União Nacional dos Seminaristas Maiores. Então era uma febre de organizações. E nós discutíamos política. Participavam o Frei Beto, o Frei Tito, essa turma toda lá de São Paulo, e eu naquele tempo estava em São Paulo. Nós tínhamos até um assessor, um bispo, o bispo de Bauru, Dom Cândido Padim, um beneditino, que era o assessor da Ação Católica, da Ação Católica Universitária. E nós, como seminaristas, participávamos. Então a igreja já estava dentro, vamos dizer assim, desse pensamento de renovação. Porque na América Latina, o que se queria era, de fato, uma transformação da América Latina. Não se entende isso sem saber que toda essa luta foi uma luta contra o capitalismo. E começou fortemente, por quê? Porque o Fidel, em Cuba, decidiu, de fato, independizar Cuba. Então os Estados Unidos perceberam que eles iam perder a América Latina. O músico Ney Lisboa ainda era uma criança quando o regime militar começou. Viu o irmão mais velho desaparecer na luta pela democracia. Luiz Eurico Lisboa foi o primeiro desaparecido a ser localizado durante os governos militares. Hoje, o casarão que abriga a Comissão da Verdade, no Rio Grande do Sul, leva seu nome. Ele foi torturado e morto depois de aderir à resistência. Nos anos 70 eu vivi minha adolescência, dos 10 aos 20 anos. E lá no final da década que eu comecei a atuar como músico profissional, a compor, né, me apresentar e a viver, então, assim, diretamente a questão da censura, por exemplo. Então, na época do golpe, nos anos 60, ali, em casa, a gente vivia uma ebulição, né, no país, naquela época, de uma série de coisas, na verdade, não só a questão política, o golpe recente e tal, mas culturalmente o mundo todo estava na ebulição, né? Então a gente tinha também acontecendo no Brasil a Tropicália, por exemplo, né? O fenômeno dos festivais, ele trazia muito mais do que propriamente do que só a questão política, né? Ideológica, partidária, vamos dizer que o golpe tinha, né, colocado em pauta, mas também toda uma questão de comportamento, de cultura, de contracultura, né, que fervilhava no mundo e que aqui também acontecia, né. Inclusive importaram alguns padres que começaram então um trabalho, claro, ligaram então a devoção mariana para isso, ligaram o terço, e o padre Peyton, que era um canadense, né, veio e fez a cruzada do terço pelo Brasil afora, para poder salvar o Brasil do comunismo. Só assim se entende o papel da igreja em 64. Claro, o que fazem os bispos? É interessante, se ele quer fazer o povo rezar, pode vir fazer rezar, não vou nada contra. Mas ninguém percebia que por trás disso havia uma estratégia de legitimação e pior, agora quer ver um ponto, e que tudo era dirigido contra o perigo do comunismo. Porque se não fosse isso, o golpe não teria tido sucesso. E assim foram e montaram então a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então reuniram, mas quem mais liderou isso foram as mulheres dos deputados, as mulheres dos grandes executivos, que tinham muito dinheiro. Então levaram as populações para essa marcha, onde de fato se fazia um discurso. E aí a imprensa, enquanto que estava mais ou menos forte, que não era tão forte como hoje, a imprensa já dava as cenas, principalmente os jornais,
A televisão nem tanto, mas os jornais davam as cenas e, é claro, a imprensa nunca foi contra a Revolução. Pelo contrário, a imprensa via com maus olhos esses movimentos de Jango e de outros querendo mudanças. Claro, as mudanças seriam mudanças econômicas. Então esse é o contexto. Mas aqui em 64 a igreja entrou, foi pega meio de surpresa. Mas para quem refletia? Para os estudantes engajados assim nas pastorais, a pastoral universitária e outros pastorais, mesmo para um começo da pastoral operária que já existia, pastoral agrária, que era um pouquinho ainda a frente agrária gaúcha, um pouquinho ainda assim confusa. Para essas pastorais eles ficaram um pouco com o pé atrás. Mas para a grande massa então dos fiéis, aquilo de fato eles aderiram. E os próprios bispos ficaram ambíguos. A maioria dos bispos, eles não têm tempo para ficar pensando e analisando os fenômenos sociais. Acontece que a igreja, como os artistas, como outros grupos, eles vão começando a refletir sobre os resultados, quais são as ações que vão surgindo daí. E assim aconteceu na igreja. Eles começaram a ver na prática. Esses que chegaram aí dizendo que vão levar uma transformação, estão fazendo o quê? E começaram a perceber que não era exatamente o que eles tinham dito. Que eles começaram, tá bom, desenvolvimento econômico, isso até veio, mas começaram, por exemplo, as pressões e as perseguições contra determinadas pessoas. E principalmente, talvez, pouca gente, eu acho que assinalou esse ponto, mas eu acho que é importante, porque a igreja, a maioria são formados em filosofia, em teologia, são intelectuais, então eles não sabiam bem do que estava subjacente ideologicamente ao golpe. E aí que alguns bispos começaram a mostrar que o golpe se fundamentava num fascismo, como toda ditadura, num fascismo e até nazismo. Você vê, em 66 apareceu um artigo, então, do Dom Cândido Padim, que era um assessor do CNBB, fazia parte do CNBB, mostrando o que é a doutrina de segurança nacional. Porque foi a análise desse trabalho, a doutrina de segurança nacional do Padim, que convenceu os bispos de que nós não estávamos dentro do pensamento da igreja, do pensamento de fato social da igreja, que nós estávamos dentro de um fascismo bem parecido com aquilo que o Mussolini queria e aquilo que o Hitler queria. Mas eu diria que a igreja, de fato, se colocou claramente contra a partir de 67. Já um ano antes do golpe, dentro do golpe. Isso é importante que se diga. A igreja começou a tomar pé e a se posicionar claramente quando começaram a surgir injustiças. Agora, que injustiças? Por exemplo, assassinatos, mortes e tortura. Presente a tortura. E isso começou a aparecer para organismos de igreja. Ora, não há nenhum bispo, nenhum padre que diante de um relato e de um caso evidente de morte, como Manuel Dias, operário, como o próprio Herzog da imprensa, e como as torturas, não há ninguém que fique alheio a isso. Aí vem o grande papel do Evaristo Arles, inclusive o livro dele, né? A Tortura Nunca Mais. Nos anos 60 até o AI-5, né, eles ainda é um período em que se conseguiu se conseguia manifestar alguma coisa em público de forma coletiva, né? Então a música daquele período ali, por exemplo, tinha uma música engajada, uma música com caráter político acontecendo de forma aberta, tal, né? Depois do AI-5, que ao longo dos anos 70 vai ter toda uma produção metafórica, assim, né? Foi com a música popular brasileira, a MPB, a grande MPB foi se requintando de forma que pudesse passar mensagens cifradas, né, ou compactuar com o seu público, assim, falar sobre aquele momento político de uma forma
que driblasse a censura e a ditadura, o sistema e tal. E se produziram canções e obras memoráveis, ali, né? A ponto de muita gente perguntar se um regime de exceção, se uma ditadura faz bem ao fazer artístico, né? Mas claro que não, né? Eu acho que também se produziu dentro dessa beleza uma certa tristeza correlata, assim, que ela vai contribuir um pouco para que na virada dos 70 para os 80, os anos 80, a música, a MPB sofre um desgaste, né, para uma geração que está chegando e não quer saber de tanta amargura, né? Por mais bonita que seja, assim, né, ela quer também soltar o corpo, quer dançar, quer vislumbrar futuros sem essa penumbra, né, que a música dos 70 trazia, inevitavelmente. O Luiz Eurico começou a militar no final dos anos 60 como secretário do Grêmio Estudantil do Júlio de Castilhos, aqui, né? Isso por volta de 67. Assim. E foi com o AI-5, em 68, que ele se engajou, então, de fato, na luta armada, numa organização clandestina, etc. E ali, de certa forma, já começou a assumir para nós, assim, para mim, para o irmão, irmãozinho menor dele, né? Começou a se tornar um personagem ausente de casa e tal, e envolvido nessa aura de temor, enfim, que o país também estava tomado, né? Tudo começou a ficar muito obscuro e tal. E os contatos com ele começaram a ser rarefeitos, né? Ele estava na clandestinidade, né? Então a gente só lá de vez em quando conseguia ter assim minutos junto com o Luiz Eurico, né? E passar algum bilhete, receber alguma notícia, né? Pouca dele. E isso foi por 70, 71, até que em setembro de 72 ele desapareceu em São Paulo sem dar notícia, deixou de ir num encontro que tinha com a esposa Suzana, que também militava na clandestinidade junto com ele, né? E a partir dali, aí sim, foi um silêncio doloroso durante 7 anos, né? A gente buscando alguma notícia que não chegava dele, ou chegava, ou boatos, né? ou sofrendo com boatos também, às vezes, que não era verdade, né? Então, até que a Suzana, numa diligência em cemitérios de São Paulo, onde ela ficou sabendo que a ditadura tinha enterrado guerrilheiros militantes com o nome de guerra deles, ela encontrou então Luiz Eurico enterrado com o nome de Nelson Bueno, que ele usava na época, no cemitério de Perus, em São Paulo. Isso em 1979. Luiz Eurico foi o primeiro desaparecido político brasileiro a ter o corpo localizado, né? E de lá para cá, já se vão 35 anos, né? Se conta ainda nos dedos de uma mão, assim, 3, 4, 5 os desaparecidos que foram localizados.